Ainda dentro da perspectiva das simbologias, é importante pensar que dentro da semiótica e da teoria do imaginário, nós temos uma divisão entre os regimes, né? Os regimes são dois, o diurno e o noturno. Cada vez que você olha para as imagens, você vai identificando se ela faz parte do regime diurno ou do regime noturno. O que seria um regime diurno? Quando eu falei do nascimento, e você tem uma elevação no sentido vertical e para cima, isso é uma mensagem, é uma imagem totalmente do regime diurno. Ela remete à força, luta, vitória, tudo que você olhar, você vai poder classificar em regime diurno ou regime noturno. Veja que a mesma direção que você tem para pensar numa ascensão, né, que seria o nascimento, por exemplo, ou quando você pensa nos símbolos religiosos da religião cristã, e você pensa numa ascensão de Jesus, por exemplo, que é uma elevação para cima, isso faz parte do regime diurno. Então você tem graça, alegria, paz, suavidade, são coisas positivas. Se você está no alto e desce, isso faz parte do regime noturno, né? Então, uma queda, estar no fundo do poço, estar numa posição abaixo do nível horizontal que demarca o apoio, né? A terra, o solo. Então, tudo isso seria informação de luta, tristeza, perda, sofrimento e faz parte do regime noturno. Acontece que os regimes, eles não estão para ser antagônicos, mas para serem a forma do equilíbrio. O equilíbrio é a ideia de juntar os elementos do regime diurno e do regime noturno. Uma outra perspectiva antagônica para a discussão do regime diurno e noturno seria a luta do bem e do mal, das luzes e das trevas, tudo para construir sentido, significado, né? Então, não existe a supremacia de um sobre o outro, existe a ideia de equilíbrio. É essa a busca que a gente tem que estar o tempo todo fazendo. Quando a gente está estudando os significados, é sempre muito importante a gente lembrar que os elementos eles são construídos sócio-histórico e culturalmente. É muito relevante a gente pensar que morte não é sempre uma coisa ruim, né? Por que não é sempre ruim? Porque a morte pressupõe a vida. E a vida é uma coisa, em tese, é uma coisa boa, né? A morte se contrapõe ao nascimento. É uma busca de equilíbrio também, né? Imagina as tantas discussões que já se fizeram sobre o que seria viver para sempre, né? Quanto sofrimento seria isso? Quem já assistiu filmes de vampiros vai ver que um dos grandes sofrimentos daqueles que demonstram algum tipo de sentimento é o cansaço de viver para sempre, né? Porque é tudo muito intenso, muito forte e duradouro. Então é uma perspectiva de sofrimento incessante. A outra perspectiva do equilíbrio e também relacionado com as questões culturais, é olhar para os elementos que compõem o texto e sempre pensando, né, como é que ele foi construído. Então, por exemplo, eu já até falei com vocês, para mim a lua cheia é uma ideia muito boa, ela me traz uma esperança, uma calma, uma sensação muito boa, né? E num estudo sobre questões raciais, a discussão é que é horrível a lua cheia. A ideia da lua cheia remete a uma época de sofrimento dos escravos que era terrível, né? Como que funcionava? Quando estava escuro, os escravos não ousavam fugir. Eles fugiam na lua cheia, porque eles teriam mais chance de sobreviver. Ao fugir na lua cheia, também facilitava para os capitães do mato encontrar essas pessoas. Também era na lua cheia que eles trabalhavam mais. Então, enquanto tivesse luz, eles estavam sendo explorados, sendo trabalhados, sendo violados. Enquanto tivesse luz também, eles eram mais torturados. Então, a lua cheia, para determinado contexto, ela pode não significar e não ser percebida exatamente como eu percebia
e isso é preciso ser levado em conta, né? Todos os elementos têm significado, mas qual é o significado que eu tenho que apreender? Preciso ter muito cuidado para não construir valores equivocados de significado.